Entonces, a continuación, vamos a tener, por fin, la conferencia magistral de Sergio Luis Donato, que es profesor del Instituto Federal Baiano de Brasil, experto en el desarrollo de estrategias integrales para mejorar la fertilidad del suelo y del manejo del cultivo. Tiene más de 26 años de experiencia en el cultivo del banano en Brasil. Fue productor de banano entre 1991 y 1998, lo que es una experiencia siempre muy interesante para un investigador. Trabaja en investigación, extensión y educación con un enfoque principal en el cultivo de banano en la región semiárida de Brasil. También quiero añadir que él es coautor de un libro reciente que se llama, es en portugués, pero es muy importante también que existan en el mundo bananero libros en diferentes idiomas, y pienso que este va a ser una referencia para Brasil, que es el banano de la plantación a la cosecha. No voy a decirlo en portugués. Entonces, Sergio nos va a presentar estrategias para el uso eficiente de agua en banano, y pienso que de dónde viene es una problemática muy importante. Sergio, es tuyo. Buenos días a todos y todas. Muy gracias, Luke, por su presentación. Vamos hablar sobre estratégia para o uso eficiente de água em banano. Esta apresentação tem a contribuição do colega Marcelo Santos, de minha instituição, assim como Eugênio Coelho, da Embrapa Iuca e Frutas, em Brasil. Bem, o enfoque, a abordagem é uso eficiente da água, sistemas e manejo de rego, estratégia de rego deficitário, estratégia de manejo de cultivo associado ao rego deficitário e considerações finais. Bom, ante a variabilidade e o câmbio climático, como consequência temos a diminuição da disponibilidade de água. A água é o fator que mais afeta a produtividade em todos os cultivos no mundo. Mas temos algumas perguntas que se saltam. Qual é a tendência com a variabilidade ou câmbio climático? Aumento da aridização, aumento da temperatura, diminuição da umidade relativa, aumento da déficit de pressão de vapor, com consequente aumento da evapotranspiração de cultivos e concorrência com usos múltiplos da água, diminuindo a sua disponibilidade para os cultivos, incluindo aí banano. Como será o cultivo de banano em zonas com mais intensidade de câmbio climático? Podemos ver em estas fotos uma condição de produção dentro da normalidade e uma produção afetada por el déficit hídrico, com diminuição das fontes dos corpos hídricos e um caso mais extremo de abandono de lavoura. Assim, haverá câmbios na zonificação climática do banano em el mundo, com aumento da variabilidade? Então, quais são as estratégias? São perguntas que se saltam. Conservação dos recursos hídricos, aumento da eficiência do uso da água. Como fazê-los? Assim, começando por cultivo barro rego, temos que minimizar as perdas, desde antes da parcela de cultivo, para diminuir a evaporação de corpos hídricos, diminuir as perdas por condução em canais e tubéreas, perdas por escapes e obstruções, diminuir as perdas por evaporação direta da água do solo dentro de los cultivos, diminuir as perdas por fluxo superficial e subsuperficial,
perdas por percolação profunda, además perdas por el viento em condições com maior intensidade do vento. O que temos? Quais são nossos objetivos? Aumentar o ar, eficiência de uso da água, aqui dito como relação entre fotossíntese e transpiração, eficiência instantânea do uso da água e eficiência econômica do uso da água, onde se considera a relação entre produtividade de água e quantidade de água aplicada nos cultivos. O que podemos fazer para aumentar a eficiência de água, já que banano é cultivo de alto consumo hídrico? Bom, em cultivos com estratégia com uso de rego deficitário ou em cultivos convencionais, sobre rego pleno ou completo, temos que definir inicialmente o sistema de produção. Por exemplo, cultivar distância e densidade de siembra, arregos espaciais, sistemas e manejo de rego e drenagem, uso de estratégia del rego deficitário, fertilização e fertirrigação, práticas de manejo e de fitoproteção, práticas pré de colheita, cosecha e pós-cosecha. Isto faz parte em qualquer sistema de cultivo. Bem, para passarmos ao uso de estratégia para diminuir a quantidade de água aplicada e aumentar a eficiência e para aumentar a produtividade por unidade de água consumida em cultivo, temos que entender as relações solo, organismo, banana, atmosfera e homem, que em última instância é quem toma as decisões sobre o manejo, que define as configurações de siembra, que define o sistema de rego, que define se a fertilização é mais orgânica ou convencional. Temos que entender que se passa arriba em atmosfera, quais são as condições de aumento da demanda evapotranspirométrica, pensando na variabilidade climática, considerando os elementos meteorológicos, déficit de pressão de vapor, temperatura, umidade relativa, precipitação, mas temos que saber o que se passa abaixo em el suelo, quais são as condições físico-hídricas, químicas, biológicas e atualmente, particularmente microbiológica, que ocorre em interação solo-raízes. Assim, definimos o manejo pensando que o homem, com seus aspectos sociais, econômicos e culturais e seu conhecimento, define, considerando os organismos, cultivar micro-organismos, as condições de clima, as condições do solo, qual manejo será adotado para uma melhor produtividade com a economia hídrica. Pois, ambiente é diferentes manejos. É preciso destacar que precisamos ajustar as condições sítio-específicas do suelo e do clima. Bem, mas como irrigar banano? Como podemos regar banano? Banano pode ser regada por sistemas de superfície, por sistemas de aspersão ou por riegos localizados de alta frequência, né? Há que sistemas de superfície por inundações, por surco, são sistemas em desuso pela baixa eficiência da aplicação em potencial. Os sistemas de aspersão ainda muito usados em determinadas regiões do mundo, que pode ser aspersão convencional, aspersão por pivô central e linear, que exige aumento, arribação de las torres para bananos de porte mais alto, ou os sistemas hoje mais disseminados em banano em maior parte do mundo, que são sistemas de riego de alta frequência, por microaspersão, por goteo, em que há mudanças em suas configurações, por exemplo, ajuste em caudal, em distância entre emissores, em altura do emissor, e em goteo tem ajuste em uso de uma linha lateral, 2 linhas laterais, 3 linhas laterais, muito comum em Israel. Em Brasil usamos mais 2 linhas laterais, e também alterações aqui
na inserção do emissor na linha lateral, que pode ser sobre linha ou pode ser insertado em linha, tipo labirinto. Então, há mudanças que podem ser ajustadas em los diferentes sistemas para banano. Bem, independente do sistema utilizado, precisamos definir o manejo de riego. E o manejo de riego pode ser baseado em clima, considerando as condições evapotranspirométricas mensuradas pela evapotranspiração de referência em estação meteorológica automática e uso de coeficiente de cultivo, que pode ser coeficiente de cultivos das tablas da FAO, ou, melhor, coeficientes de cultivo ajustados às condições sítio específicas, como está aqui em gráfica. Então, cada região é preciso ajustar coeficientes de cultivo, que também são variáveis com a variedade, de forma que, ou usando as tablas da FAO, ou usando o coeficiente ajustado em condições de sítio específicas, temos que determinar a demanda evapotranspirométrica, evapotranspiração do cultivo, considerando o LKC e a evapotranspiração de referência mensurada em estação meteorológica. Também podemos fazer uso de sensores de umidade do suelo, sensores que determinam o potencial hídrico e a umidade do suelo, ou sensores que determinam a umidade indireta, como sondas TDR, com reflectometria de domínio do tempo, ou sondas FTR, com reflectometria de tomada de frequência. Bom, bem, para fazer uso desses sensores, temos que ter a curva de retenção, com o número de pontos que permite encontrar a correspondência entre a tensão e a umidade específica para cada tipo de suelo, para assim fazermos o balanço hídrico, pelo menos simplificados, do suelo. Então, além destes, temos aqui outros sensores, como FDR, sensores como TDR, reflectometria em domínio do tempo, que exige calibração para cada classe de suelo. É mais utilizado em investigações do que em campo por produtores, mas temos aí uma tomada contínua da umidade, uma medida indireta através da constante dielétrica, faz a calibração e conseguimos usar os sensores. Assim, há uma variação, outras aqui com determinação de tensão ou potencial hídrico direto e outras medidas indiretas da umidade do suelo. Pero, para uso desses sensores, precisamos definir posicionamento em distância lateral do pseudotaio e distância em profundidade. Esse posicionamento pode variar com os sistemas de riego. Por exemplo, aqui, goteio, microaspersão e aspersão convencional. É um trabalho feito com pratanã, banano A, B, comum e mais cultivada em cultivo comercial em Brasil. Determinação encontrou maior concentração de raízes, 80% da distribuição de raízes horizontalmente, a 0,60 metros para goteio, 0,70 para microaspersão, 0,80 para aspersão convencional, o que mostra que uma maior área de distribuição de água por aspersão convencional aumenta a distribuição horizontal das raízes. Bem, contudo, em este estudo, independente dos sistemas, encontramos a profundidade efetiva a 0,4 metros de profundidade para todos os sistemas. Que é a profundidade efetiva, onde se encontra mais que 80% das raízes e que se correspondem a maior que 80% de extração de água pelas raízes. Então, podemos considerar como 0,4 metros a profundidade efetiva e colocar em sensores em esta profundidade. Contudo, a profundidade dos sensores pode variar quando cambiamos a configuração
em sistemas de riego, por exemplo, microaspersão com caudal de 35 litros por hora, microaspersão com caudal de 50 litros por hora, ou de 70, há uma variação do posicionamento desse sensor, que é variável com a profundidade efetiva, em função da longitude da raiz, com profundidade e distância de seu dotaio. Assim, permite, em função de mudança em configuração de caudal, em sistema de microaspersão, ou goteio com uma linha lateral, ou com duas linhas laterais, também haver câmbio, em posicionamento de sensores. Então, o posicionamento de sensores é variável com o sistema, com a configuração do sistema, mas o que interessa é onde está a profundidade efetiva das raízes. Então, aqui são recomendações que consideraram a água infiltrada, extraída e percolada nessas diferentes configurações e a localização da profundidade efetiva. Bem, mas, dito isto, como aplicar riego deficitário em banano? O que falamos até agora foi sobre riego completo ou pleno, porque o sistema de manejo, seja baseado em clima ou em suelo, é aplicável a riego completo ou riego deficitário. Bom, o que temos aqui? Para usar estratégia de riego deficitário, que vamos falar sobre ela a partir de agora, temos que determinar a demanda hídrica do cultivo sob riego pleno ou riego completo, atendendo toda a demanda de evapotranspiração. Temos que determinar esta demanda baseada em modelos de resposta à produtividade e qualidade em função da quantidade de água aplicada. Após essa determinação da demanda plena ou completa, passamos ao ajuste de riego deficitário, que devemos considerar que, para aplicar riego deficitário em banano, temos que manter o crescimento do sistema radicular, temos que ter uma compensação entre carbono assimilado e pérdida de água, fotossíntese e transpiração. Assim, com a demanda determinada para determinada variedade, passamos, então, uma abordagem para melhorar a eficiência de uso de água em banano, ou seja, uso de irrigação ou de riego deficitário. Quais são as estratégias? Temos cá riego deficitário ou riego incompleto, em que se reduz a quantidade de água aplicada e verificamos os efeitos na produtividade e na qualidade. Riego deficitário controlado, em que a redução da quantidade de água aplicada ocorre em determinadas fases de desenvolvimento menos sensíveis ao déficit hídrico, mais difícil de colocar em prática em banano. Temos riego com secado parcial das zonas de raízes, em que a mudança em lado irrigado, temos um lado seco, por um determinado período de tempo, e um lado irrigado, e depois alterna com a determinada frequência, normalmente com 7, 14 ou 21 dias. E ainda temos riego coordenado para regulação de rendimento e qualidade, baseado em modelos. Bem, independente das estratégias adotadas para redução da quantidade de água aplicada, temos que pensar em manejo integrado de riego e fertilização, pois quando diminuímos a quantidade de água aplicada, há mudanças em regulação de nutrientes sob barro riego deficitário. Então, há que haver ajuste nestas considerações de nutrição do banano sob barro riego deficitário. Bem, inicialmente, aqui há uma escala de fotos mostrando os efeitos em granano com aplicação de quantidade de água crescente. Por exemplo,
aqui de 25% da evapotranspiração, 50%, 75%, 100% e 125%. Isto é, riego deficitário, diminuição da quantidade de água aplicada. Naturalmente, há redução da produtividade quando reduzimos a quantidade de água aplicada. Mas, até que redução é possível trabalhar de forma razoável com a perda da produtividade. Bem, só para caracterizar o sistema de riego por secado parcial da zona de raízes, que só é possível aplicar em banano com goteo, porque requer 2 linhas laterais, um de um lado, outro de outro. Em determinado período de tempo, aplicamos água em esta parte. Então, esta parte está regada. Após um intervalo de 7, 14 ou 21 dias, temos alternância do lado irrigado. O lado que estava irrigado passa a ser água, o lado que estava seco passamos a suministrar água. Então, o lado seco, com as raízes detectando falta de água em suelo, aumenta a síntese de ácido psíquico e seu transporte para as roças e, consequentemente, a diminuição da condutância estomática e da transpiração. Bem, contudo, para fazer as práticas de estratégia de redução da quantidade de água aplicada, temos que conhecer, para determinadas variedades, as fases de desenvolvimento, a distribuição de matéria seca, e câmbio em las relações fonte-sumideiro para cada variedade, em determinadas condições sítio específicas. Precisamos também saber a curva de acumulação de nutrientes em determinadas variedades que se está trabalhando. Bem, e temos que fazer uso de estratégia que diminui as perdas. Por exemplo, foi falado aqui por colegas anteriormente sobre a questão dos remanentes de banana, favorecendo o crescimento e controle de patógenos, diminuição de nematodos, etc. Aqui é foco em la diminuição de perda de água por evaporação direta, a perda de água por percolação, porque o uso de cobertura ou de mulch del banano, os remanentes del banano após cosecha, temos aqui que o mulch diminui a evapotranspiração. O uso del mulch associado a riego localizado de alta frequência, particularmente a goteo, aumenta a absorção de água. Se aumenta a absorção, diminui também a perda por percolação. Então, temos diminuição de perdas em el sistema como um todo, particularmente por evaporação direta. Então, não há como fazer cultivo descoberto, como estar aqui, que encontramos em certas fincas. Assim, temos que fazer mudanças. Por exemplo, isto não se permite cultivos com solos nudos, exposto à radiação, com maior aumento de perda por evaporação, situações indesejáveis que vemos aqui, por exemplo, para a papaya, sob pivô central, a planta está quase morta sob estresse de calor, né? Quer dizer, expomos o solo, aumenta a perda de água, aumenta o albedo, aumenta o estresse por calor. Então, como colocar em prática estratégia de diminuição de água se não mudamos o sistema de cultivo? Temos que pensar, desde o início, mantendo o solo coberto e depois, com o uso do mulch dos remanentes do cultivo, deveremos tirar o uso de herbicida, particularmente glifosato. Por exemplo, fitotoxicidade, danos com diminuição de intercâmbios gaseosos, diminuição, retraso em crescimento. Não, isto não se permite. Em casos mais extremos de estresse por calor e radiação, é lógico fazer uso de cultivo
seu uso de cultivo sob invernadeiro. Bem, a partir de agora, apresentaremos dados de produtividade, de eficiência de uso da água, de huella hídrica, sobre irrigação completa, irrigação com déficit. Assim, inicialmente, temos acá um sistema de goteo com granana, microaspersão com granana, apenas aqui em primeiro ciclo, riego completo, 100% de evapotranspiração de cultivo, em que temos uma eficiência de aplicação em potencial maior em goteo, 0,9, e uma eficiência de aplicação em potencial menor em microaspersão. É lógico que, à medida que o sistema funciona, com o tempo, é necessário medir a distribuição, a coeficiente de uniformidade e a eficiência de aplicação. Mas teremos aqui produtividade e eficiência de uso da água e huella hídrica similares estatisticamente entre goteo e microaspersão em primeiro ciclo de produção, com uma população de alta densidade de siembra, com 4.000 plantas por hectare. Aqui, com riego completo, sem diminuição da quantidade de água aplicada. Quando reduzimos a quantidade de água aplicada, temos que entender que grupo renômico estamos trabalhando. Por exemplo, grupo renômico AA, como granano, tem maior potencial produtivo, pero menor tolerância à deficiência hídrica, ou maior índice de suscetibilidade à sequia. Assim, há uma escala em que há diminuição da produtividade, do potencial produtivo de lá para cá, com híbridos, por exemplo, tetraploides de Brasil, mas há um aumento da tolerância, diminuição da quantidade de água aplicada. Isto é preciso considerar. Quais são os genótipos que podem ser colocados em sistemas de riego deficitário? Assim, simplesmente estamos reduzindo, aumentando a disponibilidade de água, aumentando a quantidade de água aplicada baseada em evapotranspiração de cultivo, de 25 a 125, e vemos que granano, quanto mais água se aplicou, a resposta em produtividade, por seu maior potencial produtivo, é muito maior. Mas estas variedades, com menor resposta ao aumento da quantidade de água aplicada, temos aqui uma eficiência de uso da água calculada por produção sobre quantidade de água aplicada, que é em torno de 50 kg por milímetro, que é a eficiência de uso da água econômica, com uma aplicação de riego deficitário de 75% da ETC. Então, quando utilizamos diminuição da quantidade de água aplicada, há diminuição da produtividade. Quando não cambiamos o sistema de manejo num sistema convencional, com a população fija. Do mesmo modo, o grupo renômico tem essa relação. Quanto mais há, maior índice de suscetibilidade à sequia. Quanto mais B, isto é bastante conhecido por todos em screen de genótipos, etc. Na prática, isto também bem observado, em que, por exemplo, um FIA 23, tetraploide AA, teve um índice de suscetibilidade à sequia bem maior do que outros materiais de grupos renômicos diferentes. Bem, aqui começamos a apresentação dos dados de experimentos com riego deficitário, mas com câmbios ao sistema de cultivo. Por exemplo, aqui nós temos distâncias de siembra diferentes, densidades de siembra diferentes, avaliado em primeiro ciclo, e a variável resposta é eficiência do uso da água, que variou
que houve variação de EUA com densidade de siembra e a quantidade de água aplicada. Por exemplo, 2 lâminas, 100 e 50% da evapotranspiração de cultivo. Então, a resposta da EUA foi a interação com a densidade e a quantidade de água aplicada. Pero o que se observa é que a EUA aumenta com a densidade de siembra e aumenta com a diminuição da quantidade de água aplicada. Então, isto em banana grainano. Aqui, outro resultado, que é a arrueia hídrica. Quantos litros por quilo de banana? Quantos litros de água por quilo de banana produzido? O que vemos é que a arrueia hídrica diminui de forma em interação com o aumento da densidade de siembra e com redução da quantidade de água aplicada. Assim, isto é claro, quando não cambiamos em sistemas de densidade de siembra, quando não cambiamos nada em manejo do cultivo, redução de lâmina é redução de produtividade e podemos trabalhar até certo ponto. Porém, aqui, como ficou a produtividade? Neste caso, nós temos uma produtividade independente da lâmina de rego aplicada, da quantidade de água aplicada. Então, a produtividade variou apenas com a densidade de siembra. Quer dizer, conseguimos aumentar a produtividade com mudanças em configuração de siembra, com redução de lâmina. A redução de lâmina não afetou a produtividade. Aumenta a EUA, diminui a arrueia hídrica. Então, podemos fazer uso dessas condições com redução de quantidade de água aplicada. Do mesmo modo, aqui com banano pratanã, outro grupo renômico, temos em 2 ciclos, primeiro e segundo, a produtividade aqui mensurada está considerando por ciclo e não por ano, então não tem índice de retorno. O que temos aqui? Aumento da EUA em a superfície de resposta, com aumento da densidade de siembra e com diminuição da quantidade de água aplicada. E em primeiro ciclo e em segundo ciclo de produção. E a produtividade em primeiro ciclo e em segundo ciclo aumentou de forma independente com a densidade de siembra. Quer dizer, mudanças em configuração permite o uso de quantidade de água menor. Lógico que a produtividade desses cultivares é metade do granano, aproximadamente metade. Né? Aqui, em quarto ciclo de produção, para o mesmo banano pratanã, temos lá aumento de EUA, diminuição da arrueia hídrica, de forma em interação com quantidade de água e densidade de siembra. E temos aqui também a produtividade em resposta independente da quantidade de água aplicada, numa resposta direta à densidade de siembra. O que hacemos? O que acontece em esses sistemas mudados? Há um desacoplamento ambiental. Em esta região venta bastante, a atmosfera bastante seca, né? Região semiárida. Quando aumentamos a população, aumentamos o desacoplamento ambiental, mudamos a forma de perda de água dentro do dossel. Por exemplo, aqui em lâmina de 100% da evapotranspiração de cultivo e 50% da evapotranspiração de cultivo, temos diminuição da evapotranspiração, quando consideramos 100% para 50%, diminuição do coeficiente de cultivo, aqui por componentes do balanço hídrico simplificado. Então, quando mudamos a configuração, mudamos a forma de perda de água. A perda d'água vai ser mais em função do balanço de radiação interior do dossel do que a demanda da atmosfera por déficit de pressão de vapor. Bem, aqui para ratificar, com outro cultivar,
BRS Platina, o híbrido tetraploide, também em primeiro ciclo. Teremos a variação da produtividade de forma independente com o aumento da densidade de sembra, independente da redução da quantidade de água aplicada, aumento da EUA com a densidade de sembra e de forma independente também com a redução da lâmina, logicamente. Bem, em cultivo de plátano, em uma região com bastante vento, o que temos? Uma dilaceração total que afeta a fotossíntese, afeta o crescimento, afeta a produtividade. Quando aumentamos a densidade de sembra, diminuímos o avolcamento, mesmo com dilaceração, ainda se consegue alguma produtividade, e acá não. Então, há um desacoplamento do ambiente, das condições ambientais. Aumenta a distância interna em bananal em relação às condições ótimas para o cultivo em relação ao entorno. Bem, mas quando aumentamos a densidade de sembra, temos diferentes condições de competência por nutrientes. Há inicialmente mais por nutrientes de maior mobilidade do solo e posteriormente por nutrientes de menor mobilidade, pois as raízes estão muito próximas. Mudamos o padrão de ciclagem de nutrientes por remanentes no cultivo. Então, tudo isto precisa ser determinado, como fica a ciclagem de potássio, de nitrógeno, de fósforo, etc. Bem, agora apresento alguns dados com riego secado, né? SPR, secado parcial das raízes, ou irrigação lateralmente alternada, em que se rega de um lado por um período de tempo e, posteriormente, um lado seco passa a ser irrigado. O que temos? Por exemplo, aqui nós temos a condutância estomática mensurada com um híbrido tetraploide BRS Princesa A-B em primeiro e segundo ciclo de produção. Quais são esses tratamentos? Aqui há redução de 50% na quantidade de água aplicada. Por exemplo, irrigação completa ou irrigação plena, feita de ambos os lados do cultivo. Redução de 50% da evapotranspiração, alternando o lado irrigado a cada 7 dias, alternando a cada 14 e a cada 21 dias. E 50% de redução com um lado fixo, apenas uma linha lateral. E 100% de rego com duas linhas laterais o tempo inteiro, sem alternância, né? Sem redução. E se verifica que em primeiro ciclo não há alteração em condutância estomática, numa condição de baixo déficit de pressão de vapor. Mas em segundo ciclo, há redução com maior intensidade quando se usa 21 dias de mudança de lado irrigado e menor diminuição quando se usa 7 dias, comparado a rego completo. Temos acá os intercâmbios gaseosos, fotossíntese, transpiração, condutância estomática, relação, eficiência de carboxilação, eficiência de uso da água. E teremos que em primeiro ciclo não houve câmbios, não houve reduções em las taxas de intercâmbios gaseosos com redução de 50% da lâmina. Aqui temos resultados de produtividade e eficiência de uso de água para estes mesmos tratamentos. E o que observamos é que quando se usa secado parcial das raízes neste cultivar, há uma diminuição da produtividade em torno de cerca de 15% a 24%, e um incremento na eficiência de uso da água de 68% a 87%. Assim, os menores impactos, os melhores resultados aqui estão para a alternância de lado irrigado, a cada 7 dias. Dessa forma, é possível, com o uso de goteo, reduzir a quantidade de água aplicada até 50%, com a alternância de lado regado a cada 7 dias, com diminuição da produtividade,
Porém, com o aumento na eficiência de uso de água, aqui não houve mudança em configuração de plantio, é o mesmo espaciamento, é a mesma densidade de siembra. Então, há que admitir certa redução de produtividade que seja dentro do razoável e que não tenha alteração na qualidade do fruto. Para complementar, temos aqui os promédios de disponibilidade de água em solo na capa de até 0,20 metros. E o que temos é que, em geral, a disponibilidade de água em solo diminui menos quando se usa riego com secado parcial das raízes, com alternância de lado de 7 dias. Então, para banana, especificamente para este cultivar, é possível fazer uso dessa estratégia com redução de 50% da quantidade de água aplicada, com alternância a cada 7 dias, admitindo uma queda na produtividade. Isto é importante quando a água é o fator mais limitante em determinadas regiões produtoras. É lógico que produtores não vão diminuir a quantidade de água se há diminuição na produtividade e se tem recursos hídricos disponíveis. Pero há regiões que a água é altamente limitante, então essa estratégia pode ser utilizada. Bem, aqui temos em mesmo experimento a distribuição da densidade e longitude de raízes e o perfil de extração de água. O que temos é que o déficit hídrico parcial do suelo com secado parcial das raízes não limita a distribuição do sistema radicular em banano. E quando se usa a alternância de 7 dias, temos extração de água em las capas mais profundas. Então, é possível, sim, usar estas estratégias. Bem, isto que queremos. Queremos produtividade, qualidade, com economia de água. Diante desse cenário de variabilidade climática, isto é importante. Destacando que a qualidade de fruto com relação à longitude de dedos e calibre do dedo em essas cultivares avaliadas foram mantidas, não foram influenciadas pela redução de rego. Bem, assim, aqui era uma foto aérea de uma finca de produtor em norte de Minas. E veja que é densidade de plantio de siembra mais alta, pero o manejo de mazelas é com herbicida. Não foi isto que mostramos anteriormente, sim, solo coberto, mas uma lavoura de alta produtividade. Bem, o que temos como considerações finais é que a adoção de estratégia para o uso eficiente da água deve considerar as condições específicas do sítio, água, suelo, clima, cultivar e manejo. O uso de rego deficitário pode aumentar a EUA com perdas de rendimento aceitáveis dentro do razoável para diminuição de quantidade de água aplicada. Há queda, há diminuição na produtividade, mas há ponto de equilíbrio, normalmente com o uso de 75% da evapotranspiração de cultivo. Porém, rego deficitário não é só reduzir a quantidade de água aplicada, sino manter a produtividade e a qualidade dos frutos de banana dentro dos limites economicamente razoáveis. Portanto, o que apresentamos é que se diminuir a quantidade de água, aumentamos a EUA, diminuímos a ruela hídrica, pero há ponto de equilíbrio. Se cambiamos a configuração de siembra, por exemplo, aumentamos o desacoplamento ambiental, aumentamos o EUA, diminuímos a ruela hídrica e mantemos a produtividade. E, por seguridade, as recomendações, a despeito de temos apresentado redução da ordem de 50%, a seguridade passa por ensaios experimentais em condições sítio específicas, mas normalmente as recomendações é de redução de até 75%
de 25%, né? Aplicar 75% da evapotranspiração de cultivo, com mudanças em configuração de plantio para aumentar a alta proteção e diminuir as perdas por evaporação, por vento, etc. Bem, como hablado por Luc, temos esse livro publicado recente, em 2021, com participação de diferentes instituições do Brasil, lançado pela EPAMIG, uma empresa estadual de investigação, colaboradores da Embrapa, da Unimontes, consultor privado, e Universidade Federal de Viçosa, e dos colegas aqui, Daniel Gerardo, da Universidade Nacional de Colômbia, do campus Palmira, e Miguel Dita, da Aliança CIAT Biovest International. Bom, bem, muitas graças. E por seus 50 anos, a Corbá, graças a Corbá, né? Muitas graças pela oportunidade de falar aqui para vocês, mesmo com este portunhol. Mas é isso, meus contatos são sergio.donato@ifbaiano.edu.br e sergio.donato@pq.cnpq.br. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Muchas gracias, Sergio. Ayer Mauricio nos dijo que una de las maneras para el banano de escapar a la disminución de la carga de los productos químicos era tal vez una forma de escape, ir y mover el banano a zonas más en el trópico seco. Y así que los datos que tú presentaste de Salvador de Bahía, de donde tú trabajas, son muy relevantes para este tipo de estrategia. Bien, tal vez tenemos tiempo para una pregunta antes de ir al coffee break. Yo no veo, pienso que todo el mundo está listo para el café, pero Sergio, yo tengo una, me ha interesado mucho lo que tú has mostrado, es decir, que hay mucha variación como resistencia a la sequía entre diferentes variedades de banano. Pero, ¿qué sabes tú de esta variabilidad en el grupo Cavendish? ¿Tienes algunos datos de variabilidad de resistencia a la sequía en el grupo Cavendish? Não, dentro do grupo Cavendish, não. Mas, pelos dados apresentados, mostramos que a mudança em configuração, mesmo com Cavendish, é possível diminuir a quantidade de água aplicada. Mas não tendo dados dentro de clones de Cavendish com relação à diferenciação, à tolerância à sequia. Por exemplo, o que mostramos foi Cavendish comparado com os outros, com o grupo renômico B, com maior participação de B, em que aumenta a tolerância à sequia. Não é? Mas como você falou, ele cultiva em zonas mais áridas, menos problemas fitossanitários, é possível, em região com baixa disponibilidade de água, usar essas estratégias, mudando a configuração e mantendo a produtividade. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.